suas armas, se prepare pra batalha. Se prepare pra batalha. Mire no espelho. Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Eu não tô usando a mesma roupa todo dia, tá? Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia e depois eu vou fazer os cortes. Por isso que vocês estão me vendo a semana inteira com essa roupa, amém? Eu tomo banho, tá? Só pra ficar claro. Irmãos, o que eu tenho para te oferecer? Café e a palavra de Deus. Amo café. Então agora nós vamos para a próxima parte do nosso vídeo. Devemos orar sem cessar? Estamos numa contínua aqui falando sobre oração. E isso é um estudo bíblico de célula. Eu fiz esse estudo há algum tempo, eu não tive a oportunidade de ministrar na célula aqui em casa, por algumas situações que aconteceram. Então eu estou trazendo esse estudo bíblico. E não tem como ministrar um estudo sem pregar, entendeu? Então é uma prática. Vamos lá. Perdão, irmãos. Devemos orar sem cessar? A Bíblia diz que sim. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 diz assim: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orem continuamente. Isso significa que a nossa conversa com Deus, ela deve ser constante, o dia inteiro. Eu trabalho no Correios da cidade de Porto Rico e eu passo o dia orando, em pensamentos. Às vezes eu estou questionando Deus, eu estou orando, estou dando glórias, eu estou agradecendo, mas também estou pedindo, estou tendo ideias, estou querendo uma palavra, né? Eu vou ter um evento agora dia 1º, que eu vou ministrar uma palavra, então eu tenho uma palavra no coração e eu fico, Deus, confirma se é essa palavra, confirma se é isso, para que a gente possa ter continuamente um relacionamento com o Senhor. O tempo todo. Isso é possível porque eu também posso orar em pensamento e no Espírito. Salmo 19, 14 diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. As palavras da minha boca, a oração, o diálogo, o clamor que nós fazemos, mas também a meditação do meu coração. Entendeu? Então isso também faz parte da vida de oração. Não só você ir lá e abrir seu coração, se quebrantar e conversar com Deus, mas também manter essa meditação durante o seu dia. Contudo, muitas vezes é preciso falar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Ok? Não é só ficar pensando, não é só ficar imaginando, mas também ter o diálogo. Parar, sentar e falar com Deus. Oração é um diálogo. Estamos entendendo que oração é um diálogo. Súplica é um pedido insistente e humilde, mas feito com desespero. Sabe quando você já não tem mais onde buscar e você começa a se desesperar na diante de Deus? Isso é uma súplica. E você às vezes vai ter que fazer isso. Eu fiz isso ontem. Quando o meu computador quebrou e eu queria gravar o vídeo e o computador pifou, tá arrumando lá, nem sei o que vai dar. Então eu estava naquele momento fazendo uma súplica. E a ação de graças é um momento dedicado em que as pessoas se reúnem na igreja ou nas casas e demonstram a sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Ou seja, você também vai ter que agradecer pelo que você tem, irmão. Não é só pedir e suplicar, mas começar a dar graças por que você já tem. Você recebeu coisas de Deus durante a sua vida. Você já agradeceu Ele por isso, antes de pedir coisas novas? Então, irmãos, entenda que você também tem que agradecer pelo que você tem para começar a pedir coisas novas. Também é preciso entender que às vezes é preciso confessar algo para Deus. Eu não posso ter nenhum tipo de receio de fazer isso. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, Deus é o único que pode ouvir os seus pecados e te perdoar. Você pode ter qualquer tipo de prática, mas a Bíblia diz que os seus pecados são confessados a Deus. Porque um coração quebrantado e contrido se arrepende, muda a sua vida
e tenha os seus pecados perdoados. Lembra que Deus fala? Dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados. Primeira parte que Deus, antes de Deus transformar as nossas vidas, antes de Deus começar a correção da nossa vida, é perdoar os nossos pecados. E isso você vai conseguir quando você confessar. Ó Deus, eu desejei a mulher do próximo. Ó Deus, eu roubei R$1 do troco. Esse tipo de coisa que você vai fazer. Isso porque eu estou falando de pecados leves, porque é o que eu conheço que me incomoda. Às vezes você comete falhas durante a sua vida, e isso é normal, irmão. Nós somos pecadores. Nós estamos num processo de salvação. Seremos salvos, mas ainda somos pecadores. Muitos pensam que não se deve falar tudo em oração. Porque senão o diabo pode ouvir. Já ouviu isso? Nossa, eu vou orar em pensamentos e em línguas para o diabo não ouvir minha oração. Calma, irmãos. Cuidado com esse miticismo de crente. Mas mesmo que o diabo ouça, ele nunca vai poder usar contra nós algo que seja fruto da nossa intimidade com Deus. O diabo pode ouvir, mas ele não pode te usar contra você porque você está colocando diante de Deus. E contra Deus o diabo não tem forças. O inimigo de nossas almas, ele pode até nos tocar. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. O inimigo das nossas almas não pode nos tocar, perdão, irmãos. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Pronto, se você não é escravo, você não tem correntes que te aprisionam. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege. A partir do momento que você fez a sua oração, contrido, quebrantado, se arrependeu, mudou os seus caminhos, mudou as suas práticas, teve os seus pecados perdoados, pronto, Deus te protege. E não permite que o maligno possa tocar. Irmão, se você está diante de Deus, se você está colocando as suas orações e súplicas diante de Deus, não tem como o diabo tocar em você, não tem como ele usar isso contra você. Bote isso na sua cabeça. Então, abra sua boca, confesse seus pecados e diga para Deus qual que é a sua necessidade. Porque Deus nos protege. 1 Pedro 1,5. Que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé. Lembra que eu falei para vocês? Quando você se coloca fraco, Deus te fortalece com o poder. Sois protegidos pelo poder de Deus. Você está num processo e Deus está te... irmãos, Deus está te colocando num pilar de salvação e força que você não imagina. Deus está te colocando num pilar de glorificação, te enchendo com a graça e com o seu Espírito de uma maneira que você não tem noção de como isso é maravilhoso. Sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Irmão, Deus está com você a partir do momento que você ora, se quebranta, muda seus caminhos e tem os seus pecados perdoados. Isso é o que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ter a palavra de Deus para poder se aproximar de Deus, para podermos mudar, termos a proteção e a glória de Deus em nossas vidas. Deus nos protege. Muito pelo contrário, quando algo é exposto ao diabo, perde o poder de acusação. Você está entendendo? Quando você coloca diante de Deus o seu pecado em voz alta, suplica, se arrepende, o diabo perde o poder dele contra essa acusação. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Irmão, se justifique diante de Deus com os seus pecados, receba o seu perdão, se arrependa e tenha o poder de tirar a acusação de Satanás de sua vida. Ele não vai poder te acusar, ele não vai poder usar isso contra você, porque você está diante do Deus maravilhoso dos céus e da terra. Por isso, não existe nenhum lugar no mundo e também nenhum tipo de assunto que você não possa orar. Você tem que orar constantemente, sim, todo dia, toda hora. Se você não pode orar, suplicar de joelho, falando em voz alta, ore de pensamento, de coração, mas sempre esteja diante de Deus. João 4,23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Você pode adorar a Deus em qualquer local que você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, numa reunião de amigos. Você pode orar em qualquer lugar que você estiver, irmão. Tenha a consciência de que Deus se faz presente através daqueles que o buscam. Mas também precisamos ter um tempo exclusivo para a oração. Precisamos sim ter um tempo exclusivo para a oração. Um tempo em que nós vamos sair e se focar apenas na oração. Por mais que eu ore dirigindo, caminhando, correndo, fazendo o que for, nada substitui um tempo dedicado de forma exclusiva para a oração. Nada substitui aquele momento que você para tudo na sua vida para orar. Jesus por diversas vezes se retirava para lugares isolados e orava. Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orados. Em Mateus 6, por exemplo, Jesus ensina a importância de ter uma oração secreta com Deus. Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Inclusive, é quando ele ensina os discípulos como deveria ser feita a oração. Então, irmãos, tenha sim uma vida de oração e pensamento durante a sua vida, mas também tenha um momento exclusivo de oração. Essa prática é importantíssima, é ensinada por Jesus que nós devemos ter um momento de secreto, onde você vai parar a sua vida, se prostrar diante de Deus e orar. Amém? Então, ficamos com esse texto aqui por enquanto, com essa palavra maravilhosa, que ela possa estar chegando ao seu coração. O que eu tenho para te oferecer é café e a palavra de Deus. Então vamos fazer uma oração e encerrar esse vídeo por enquanto? Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Pai, eu invoco Teu Espírito Santo. Eu sei, Pai, que talvez eu esteja te incomodando, mas eu quero mesmo te incomodar, eu quero mesmo chamar a sua atenção, e é por isso que eu me coloco diante da sua presença. Pai, eu também quero ter uma vida de oração, eu quero ter uma vida de súplica, eu quero ter uma vida de contínua presença do Senhor na minha vida, por isso que eu oro a Ti. Mas também eu preciso entender, Pai, que eu preciso parar minha vida uma hora. Eu tenho que parar um momento para poder ter um momento digno contigo. Então, em nome de Jesus, Deus, me capacita para orar, me capacita para buscar a sua presença. Em nome de Jesus. Irmãos, próximo vídeo será a oração ensinada por Jesus. A oração, nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Então, meus queridos, Deus te abençoe. Vamos ficar por aqui nesse vídeo. Te aguardo no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.